A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso de número 4. Olha que verso. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Como é importante nós perseverarmos em oração. Mas eu quero falar oração e não é só orar, porque tem crente que ora, mas não lê a palavra. E tem crente que lê a palavra e não ora. A nossa vida tem que ser balanceada, oração e palavra. Palavra e oração, oração e palavra. Assim como a gente tem duas pernas, dois braços, essas duas coisas são importantes na vida do obreiro do Senhor. Oração e palavra. Nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Quero falar no dia de hoje sobre 10 companheiros da oração. Oração e palavra. Mateus capítulo 21, verso 22, vamos encontrar outro companheiro da oração que não pode faltar quando nós oramos. Lemos em Mateus 21, 22, e tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Oração e fé, oração e crer. Então, oração e fé. Mateus 17, 21, nós encontramos outro companheiro da oração. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Oração e jejum. Olha só, oração e palavra, oração e fé, oração e jejum. Atos, capítulo 1, versículo de número 14, e não é só Atos, vários versos da Bíblia fala desse outro companheiro da oração. Atos 1, 14 diz assim, falando, e todos esses perseveravam unânimes em oração e súplicas. Oração e súplicas. Isaías capítulo 38, verso 5, dá outro companheiro da oração. Esse companheiro é maravilhoso. Vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Oração e lágrimas. Mateus 26, 41, Jesus no jardim do Getsemane nos ensina outro companheiro da oração muito importante. Quando ele diz aqui, em Mateus 26, 41, ele diz assim, vigiai e orai. Outro companheiro da oração é a vigilância. Tem gente que ora, mas não vigia e perde toda a sua oração por falta de vigilância. Outro companheiro, a paciência. Salmo 40, verso 1, esperei com paciência ao Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes temos que ter paciência. Não é que Deus disse não, às vezes Deus disse sim, espere. Não é? Tem que ter paciência, tem a hora certa, oração e paciência. Outro companheiro da oração, a submissão. Salmo de número 18, versículo de número 44, está escrito, em ouvindo a minha voz e me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Oração e submissão. Lucas capítulo 18, Jesus ensina sobre a oração, contando 2 homens subiram ao templo para orar. E olha só, a oração que nós aprendemos aqui do publicano. Publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oração e humildade. O publicano se humilhou na presença de Deus, mas não só se humilhou, ele também diz, tem misericórdia de mim, pecador.
Ele confessou, ele estava arrependido, ele reconhecia os seus pecados e ele então confessou os seus pecados. Oração e confissão. Muitas vezes nós temos que orar, não é só pedindo a Deus, mas confessando e pedindo sim pela misericórdia de Deus. Outro companheiro da oração, em Filipenses, essa carta alegre de Paulo aos Filipenses, Paulo fala de outro companheiro da oração, alegria. Tem gente que acha que a oração é um peso, é uma alegria orar. Olha só, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, oração e alegria. E finalmente, na carta aos Colossenses, e nós já falamos do perseverar em oração, Colossenses 4:2, diz aqui, perseverai em oração. Oração e perseverança. 12 companheiros da oração, oração e palavra, oração e fé, oração e jejum, oração e súplicas, oração e lágrimas, oração e vigilância, oração e paciência para esperar, oração e submissão, oração e humildade, oração e confissão, oração e alegria, oração e perseverança. Que bênção! Acione esses ingredientes à sua oração e você vai ver como a sua oração será melhor. Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, clique no playlist, vai ali nas pastas, você encontra um comentário toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.